Eu gosto dos seus vídeos. Ah, obrigada! Não sei se é sua praia, mas eu queria muito aprender a usar corretamente a ferramenta caneta. Bom, hoje vamos falar tudo o que você precisa saber sobre a caneta no Photoshop. Antes da gente começar, alguns avisos. A gente vai falar tudo sobre a caneta, desde o que ela é até como fazer seleções mais complexas. Eu vou disponibilizar o arquivo que eu vou estar usando aqui para vocês treinarem junto comigo. O link para download vai estar aqui na descrição. A foto do último exercício não é minha, eu baixei ela de um banco de imagens e eu vou deixar o link dela aqui na descrição também. Por último, estou aqui respondendo às solicitações de vídeos de vocês. Um canal que responde às solicitações de vocês merece muitas inscrições, não merece? Então se inscreve aqui embaixo e curte já esse vídeo. Primeira coisa que tu precisa saber sobre a caneta. A tecla de atalho para pegar a ferramenta é a tecla P do seu teclado. P de pen, caneta em inglês. E o que é a caneta? É a ferramenta que permite que você crie dois pontos e trace uma linha entre esses dois pontos. Por exemplo, eu vou criar aqui o ponto A e o ponto B e será traçada uma linha entre esses dois pontos. E basicamente é isso. Ah, claro, essa linha pode ser reta ou pode ser curva. E isso é tudo que a caneta faz. Mas a gente vai estender isso para formas mais complexas. Tu precisa ter em mente uma coisa. A caneta cria imagens em vetor, não raster. E qual é a diferença? Um vetor é baseado em fórmulas matemáticas e um raster é baseado em pixels. Quando tu comprou a tua câmera fotográfica, provavelmente te disseram que ela tem 24 megapixels ou 50 megapixels. O que significa que a foto que tu tira com ela é formada por 50 milhões de pixels. E o que são pixels? Pixels são pequenos quadrados com informações de cores que se unem para formar a imagem. O vetor, por outro lado, é baseado em qualquer fórmula matemática. Por exemplo, uma fórmula simples como y é igual a x, que determina uma reta na diagonal. E não importa o quanto você amplie ela nunca vai ficar pixelada, porque ela não é feita por pixels. Eu vou ilustrar isso aqui. Eu vou desenhar aqui uma forma qualquer, de vermelho, aí. E como ela é um vetor, tu pode dar o comando Ctrl T e aumentar ela o quanto quiser. Ela não vai pixelar. Tu pode dar o comando Ctrl T novamente, diminuir ela, pressionar Enter e mais uma vez Ctrl T e aumentar ela. Ela vai continuar nítida, afinal é um vetor. Isso não vai acontecer com imagens raster, porque elas são baseadas em pixels. Só um adendo. Pode ser que tu tenha feito um vetor e tu tenha dado mega zoom e conseguiu perceber e ficou pixelado. Lembre-se que a tua tela mostra em pixels. Então a imagem que tu vê aí depende também da tela em que tu está trabalhando, ok? Então, por exemplo, vou clicar com o botão direito e rasterizar camada. Pronto, agora é uma imagem raster. Eu vou dar o comando Ctrl T e vou aumentar a minha imagem. Vou pressionar Enter. Até ficou razoável. Mas se eu der o comando Ctrl T, diminuir a imagem, pressionar Enter, depois der Ctrl T e tentar aumentar novamente, ela vai ficar bem pixelada. Olha como ela perde a nitidez. Os pixels parece que se embaralham todos. Tudo que tu faz com a ferramenta caneta é em vetor. Mas beleza, vou deletar esse exemplo aqui e pressionar P para pegar a ferramenta caneta. Tu vai ver aqui que tu pode criar com ela formas ou demarcadores. O que é um demarcador? É uma linha vetorial sem espessura. Então tu pode, por exemplo, criar uma linha aqui e quando tu salvar essa imagem, esse demarcador não vai aparecer. Um demarcador é apenas uma linha vetorial sem espessura. Então, fazer um demarcador reto é muito simples. Você cria um ponto, cria um segundo ponto, 3, 4, 5, 6. E quando tu traz o mouse para cima do primeiro, tu vai ver que fica um círculozinho ali em volta, o que significa que nosso caminho fechou.
Agora tu pode fazer o que tu quiser com esse demarcador, transformar numa seleção, etc. A gente vai falar sobre isso mais tarde. Mas e se eu quero fazer um demarcador curvo? Eu vou desfazer aqui os pontos. Isso é a melhor coisa sobre a ferramenta caneta. Quando tu pressiona Ctrl Z, ela volta ponto por ponto. Ok, fazer uma curva é muito fácil. Eu vou criar aqui o meu ponto A, dando um clique, mas no ponto B eu vou clicar e arrastar. Quando tu clica e arrasta, surge isso. O que é isso? São alças. Elas influenciam a tua curva. Se eu movimento a alça dessa maneira, ela vai influenciar o grau da tua curva. É simplesmente o ângulo, 60, 90 graus, 0 graus. Se eu movimento desta maneira, influencia a intensidade daquele grau. Quanto mais longa, maior a intensidade. Então, grau, intensidade do grau. Se tu olhar a alça, tu vai ver que ela tem duas partes. Essa aqui influencia esta curva. E esta? Essa parte influencia a próxima curva. Se eu fizer um ponto aqui, veja como ele já está curvo, recebendo influência desta alça aqui. E tu pode alterar a sua alça, basta segurar Ctrl, clicar aqui no ponto e modificar. Então agora tu pode modificar a intensidade dessa alça ou dessa aqui, ou o ângulo das duas. Quando tu estiver satisfeito, pode criar o próximo ponto, que pode ser simplesmente clicando ou clicando e arrastando de novo, para criar novas alças. Agora veja o que acontece. Esse ponto aqui está sendo influenciado por duas alças, essa aqui e essa aqui. Tem algumas vantagens em utilizar duas alças. Eu vou mostrar para vocês. Vamos praticar com esse círculo aqui. Então eu vou criar um ponto aqui, vou criar outro ponto aqui, clicando e arrastando para ficar arredondado. Aqui também. Deixa eu ajustar essa alça. Clicar aqui e arrastar. E agora clicar aqui. Até parece que ficou bom, mas se eu desligar o meu círculo, ficou, ó. Você consegue ver que ficou uma ponta aqui? Esse ponto não ficou arredondado, ele ficou pontiagudo. Isso porque ele não tem alças duplas. Lembra que eu comecei dando um clique só? Qualquer ponto que não tiver alças duplas, ele vai ficar pontiagudo. Se você quer curvas suaves, você precisa de duas alças. Mas se tu quer criar uma ponta, tu já sabe como faz. Mas nós queremos um círculo. O círculo não tem pontas. Então como é que a gente vai fazer? Eu vou criar o primeiro ponto já clicando e arrastando. Ele já tem duas alças. Criar um ponto aqui, clicando e arrastando. Aqui, aqui, clicar e arrastar. Veja como o círculo fica muito mais suave. Bom, um círculo é uma forma simples, mas vamos ver esta meia-lua. Vou começar criando um ponto aqui e outro aqui. E agora arrastar. Agora, se eu criar um ponto aqui, veja o que acontece. Essa parte aqui está sendo influenciada por esta alça. Então, o que a gente precisa fazer? Trazer essa alça mais para perto, quebrar a alça. A gente faz isso segurando a tecla Alt. Então, segure a tecla Alt, clique na pontinha da sua alça e traga para cá. Muito bem. A gente deveria ter feito esse ponto aqui com alças. Não se preocupa, a gente não vai precisar refazer. Primeiro eu vou fechar aqui. Se a gente deixar assim, sem alça, vai ficar meio pontiagudo. Ok. A gente já viu que Alt dobra as alças. Alt também pode ser usado para remover as alças ou para adicionar alças. Então, se tu segurar Alt e se aproximar do ponto, se tu clicar e arrastar, ele vai adicionar as alças. Eu vou apenas criar assim uma alça pequena, então vou continuar segurando, soltar Alt e pressionar de novo para poder trabalhar com as alças individualmente. Tu também poderia ter feito isso com Ctrl, então ter soltado Alt, segurar Ctrl para poder alongar a alça de baixo. Lembre-se que esse ponto aqui, ele não tem alças, apenas este e este.
Tu também poderia simplesmente criar os pontos e ajustá-los depois. Eu vou te mostrar como fazer isso agora. Primeiro eu vou deletar esse demarcador. A propósito, tu pode ver todos os demarcadores vindo aqui, ó, na aba Demarcadores. Aqui eu posso excluir esse demarcador para poder criar, como eu falei. Agora, com a caneta, eu vou segurar Alt, clicar e arrastar aqui, clicar e arrastar aqui, clicar e arrastar aqui, clicar e arrastar aqui. Agora podemos segurar Ctrl para ajustar as alças. Vou clicar nesse ponto aqui e segurando Ctrl, trazer essa alça para cá. Ainda segurando Ctrl, clico aqui e trago essa alça para cá. Aqui, ajusto esta alça aqui. E prontinho. Assim, criando os pontos antes e ajustando depois, acaba sendo mais rápido. Vamos para o próximo level? Eu vou voltar para a aba Camadas para a gente fazer agora este coração. Geralmente, quando a gente vai traçar uma figura assim, a gente faz um lado, aí copia e inverte para que o outro lado fique simétrico. Mas, para fins educacionais, eu vou fazer aqui toda a figura, ok? Bom, vamos lá. Vou começar criando um ponto aqui simples, com um clique. Agora aqui em cima eu vou clicar e arrastar para fazer aquela curvinha. Beleza, essa alça aqui já vai influenciar a próxima curva, que eu também vou fazer clicando e arrastando. Vou vir aqui no meio agora, clicar e arrastar para fazer aquela curva. Vou precisar ajustar a alça anterior, então vou segurar Ctrl e aumentar ela. Beleza. Aqui embaixo eu vou dar apenas um clique, porque eu quero que fique pontiagudo, a pontinha do coração. Aqui eu vou clicar e arrastar, vou segurar Ctrl para ajustar aqui. Aqui em cima vou clicar e arrastar e agora dar um clique aqui. Vou precisar ajeitar essa alça aqui, então com Ctrl, clico no ponto, depois ainda segurando Ctrl na alça e ajusto. Beleza, contornamos o coração de uma maneira. Há outras maneiras de fazer exatamente esse mesmo contorno. Por exemplo, aqui, tu podia ter criado alças e depois ter quebrado elas. Tu pode fazer isso com Alt. Alt transforma a ferramenta caneta em uma ferramenta de conversão. E o que ela faz? Converte cantos em curvas e curvas em cantos. Por exemplo, se eu segurar Alt e clicar e arrastar aqui em cima, pronto, isso é uma curva. Mas se eu não quero que seja uma curva, eu seguro Alt e dou um clique em cima. Pronto, é um canto. Deixa eu mostrar uma outra forma de fazer esse contorno. Eu vou começar clicando e arrastando. Agora, segurando Alt, eu vou quebrar as minhas alças. Trago essa para cá e essa para cá. Agora, essa alça aqui vai influenciar esse lado da curva aqui. Eu posso criar aqui. Vou segurar Ctrl para ajustar a minha alça. Em curvas, menos é sempre mais. Quanto menos pontos tu tiver, melhor. Agora eu posso clicar e arrastar aqui, segurar Alt e quebrar essa curva aqui. Ainda segurando Alt, vou quebrar esta curva aqui. Com apenas 3 pontos, fiz todo esse lado do coração. Essa é uma outra maneira de fazer o contorno do coração. Tu também pode fazer como nós fizemos lá na meia-lua. Clique e arraste nos lugares que tu acha que vai ter pontos curvos. Depois segure Alt e vá ajustando suas alças. Essa maneira de primeiro adicionar todos os pontos e depois com Ctrl ir ajustando as alças e com o Alt ir adicionando, removendo ou quebrando as alças é sempre muito mais rápido. Deixe-me apresentar para vocês agora a família das canetas. Tu pode abrir a família das canetas clicando com o botão direito aqui em cima do ícone. Então aqui tu tem a caneta, caneta de forma livre, caneta de curvatura, adicionar ponto de ancoragem, excluir ponto de ancoragem, converter pontos. Honestamente, tu nunca vai precisar acessar essa família aqui, mas vamos lá. A primeira, caneta de forma livre. O que ela faz? Tu clica e arrasta e ela vai criar o demarcador para você. Tu nunca vai usar essa caneta aqui. É uma ferramenta bem inútil, tu nunca vai usar essa ferramenta aqui. Caneta de curvatura. Com ela, tu pode criar um demarcador reto e depois clicar e arrastar direto no demarcador
para criar curvas. Ferramenta para adicionar pontos de ancoragem. Com ela, tu pode criar mais pontos pelo seu demarcador. E com a próxima, excluir pontos de ancoragem, tu pode excluir pontos clicando sobre eles. Mas tem uma opção muito mais rápida na ferramenta caneta que a gente estava usando no início, que é manter marcado essa caixinha aqui, ó, adicionar ou remover pontos automaticamente. Com essa ferramenta ativa, quando tu traz o mouse para cima do teu demarcador, ele fica com mais ali, ó. Ele automaticamente adiciona pontos. E se tu ir para cima de um ponto já existente, fica com menos. Tu consegue simplesmente excluir ele clicando uma vez. Por último, a gente tem a ferramenta converter pontos, que converte cantos em curvas e curvas em cantos. Sempre que eu falo em cantos, me vem, sei lá, glitter na cabeça. Encantos. Que também a gente consegue acessar rapidamente com o nosso atalho Alt. Então, basicamente, nenhuma dessas outras canetas tu vai utilizar, só a primeira e os nossos atalhos. Então, clique para criar um ponto, clique e arraste para criar um ponto curvo. A propósito, se tu segurar Shift, ele sempre vai criar a sua curva ou na vertical ou na horizontal. Segure Alt para quebrar sua alça, para converter curvas em cantos ou converter cantos em curvas. Para excluir um ponto, basta clicar sobre ele. E se tu precisar selecionar um ponto específico, segure Ctrl se tu não quiser deletar ele. Para adicionar mais pontos, é só clicar por cima do seu demarcador. Agora tu deve estar pensando, mas tudo que a gente faz com o demarcador desaparece? Tu pode ver todos os teus demarcadores vindo aqui, ó, na aba Demarcadores. Então eu acabei de criar essa linha, eu posso criar aqui um novo demarcador e fazer um novo demarcador aqui. Tá lá ele na aba Demarcadores, ele não vai aparecer na aba Camadas. Uma coisa interessante, vou vir na aba Demarcadores e vou deletar os dois demarcadores. Agora aqui vai algo interessante. Dentro de demarcadores, vou criar um novo demarcador e vou criar uma forma fechada. Ele não vai aparecer em camadas, apenas em demarcadores. Mas em camadas eu vou criar uma camada de ajuste e selecionar cor sólida. E vou escolher uma cor aqui. Agora, isso é uma forma. Qual que é a diferença de forma e demarcador? Forma é um demarcador com preenchimento. Se com a caneta ativa tu mudar aqui de demarcador para forma e traçar aqui, ele já vem preenchido para você. Tu pode mudar a cor vindo aqui ou também dando um duplo clique na miniatura da camada da tua forma. Escolha a cor que tu quer e clique em OK. Se tu vir aqui em demarcadores, tu vai ver os dois demarcadores aqui. Tu pode modificar o seu demarcador e o preenchimento vai ser modificado junto. Para isso, segure Ctrl e clique no demarcador. Ele está com os 4 pontos de ancoragem selecionados. Eu quero modificar apenas esse, então vou segurar Ctrl e clicar nele. Agora tu pode clicar e arrastar para modificar. Segure Ctrl e clique no outro, clique e arraste para modificar sua forma. Agora, quais são as aplicações da ferramenta caneta? Acredite em mim, tem várias, mas elas estão além do escopo deste vídeo. Mas, por exemplo, o Adobe Illustrator tem a caneta, qualquer software de desenho vai ter uma ferramenta caneta. Mas, para tu ver rapidamente quais são as aplicações da ferramenta caneta, eu vou criar uma nova camada aqui e com a ferramenta caneta, criar rapidamente um novo demarcador. Então, clicar com o botão direito e a gente pode ver aqui, criar seleção, novas guias da forma, preencher demarcador, traçar demarcador. Tem várias opções, mas a gente vai falar da seleção. Se tu quer fazer uma seleção precisa de algo com bordas duras que não tenha cabelo, tu pode usar a caneta para uma seleção precisa, mas frisando, para bordas duras. Se tiver cabelo na sua seleção, tu senta e chora. Se tiver cabelo na tua seleção, eu sugiro que tu utilize máscaras. Mas vamos fazer um exemplo com bordas duras. Nós vamos fazer uma seleção dessa caneca. Então vamos usar aquele truque de criar os pontos aqui primeiro. Aqui eu vou dar um clique apenas. Aqui um clique.
E agora eu seguro o Ctrl, clico no ponto e com Alt eu ajeito as alças. Ctrl, seguro no ponto e ajeito as alças. Aqui até ficou bom. Agora tu pode clicar com o botão direito e selecionar Criar seleção. Raio de difusão 0, clique em OK. Aqui tu pode, por exemplo, criar uma máscara. Ele te ajuda com seleções bem precisas. Último detalhe, se tu estava aí trabalhando com a sua caneta e de repente tu pressionou ESC, saiu dela, mas tu quer continuar o caminho. Se tu clicar e arrastar, ele vai começar um novo demarcador. Mas tu quer continuar com o anterior? É simples. Quando tu trazer o mouse aqui para cima do último ponto que tu tinha feito, ele vai mudar aquele símbolozinho ali do lado do ponteiro para um de conexão, certo? É só clicar aí e daí tu consegue continuar fazendo o seu demarcador. Tá vendo isso aqui que eu fiz aqui? É uma mania que eu tenho de puxar a alça pro lado errado. Última dica para te não fazer que nem eu. Quando vai criar a alça, sempre a alça para frente, sempre a alça para frente, pro próximo lado do caminho. Aí vai dar certo, ele nunca vai ficar cruzado. Então é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e satisfeito o Robinho, que pediu aí um auxílio para usar melhor a ferramenta caneta. Muito obrigada por ter vindo comigo até aqui. Um abraço para ti e até a próxima. Mais um detalhe respondendo ao comentário aqui. Não, caneta não é minha praia não. Eu nunca utilizo no meu fluxo de trabalho. Se tu tem mais curiosidade em conhecer o meu fluxo de trabalho com edição de fotos, deixa um comentário aqui, tá?